a todos. Mais uma vez nós estamos aqui e agora nós vamos para o 5º dia de leitura. Nós vamos ler Jó do 6 ao 9. Vamos orar, pedir direcionamento do Espírito Santo para esse momento. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, Senhor Jesus. Agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu carinho. E te pedimos, Pai eterno, que o Senhor conduza essa leitura, Pai, que o teu Espírito Santo esteja conosco nesse momento, nos dando discernimento e revelação da tua palavra, Pai. Senhor, nós te agradecemos por esse privilégio de podermos estar lendo a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então vamos iniciar? Então Jó respondeu e disse: se a minha mágoa realmente se passasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque, na verdade, mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras se me afogam, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura zurrará o jumento montês junto à relva? Ou berrará o boi junto ao seu pastor? Ou comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá gosto na clara do ovo? Minha alma recusa tocá-las, pois são para mim como comida fastienta. Quem dera que cumprisse o meu desejo, que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me, soltasse a sua mão e me acabasse. Isto ainda seria minha consolação, e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não ocultei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que me prolongue a minha vida? É porventura a minha força a força da pedra? Ou de cobre a minha carne? Ou não está em mim a minha ajuda? Ou desamparou-me a verdadeira sabedoria? Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada e neles se esconde a neve, que no tempo do calor se derretem e desaparecem do seu lugar. Perdem-se as caravanas procurando água, vão ao deserto e perecem. Os caminhantes de Temá os veem, os passageiros de Sabá esperam por ele. Foram envergonhados por terem confiado, então, chegando ali, se confundem. Agora sois semelhante a eles. Vistes o terror e temestes. Disse-vos eu: dai-me ou oferecei-me presentes de vossos bens? Ou livrai-me das mãos do opressor? Ou redime-me das mãos dos tiranos? Ensina-me e eu me calarei. Faze-me entender em que errei. O quão fortes são as vossas palavras. Quão fortes são as palavras da boa razão.
Mas que é o que censura a vossa arguição? Porventura buscareis palavras para me repreenderdes, visto que as razões do desesperado são como vento? Mas antes lançais sortes sobre o órfão e cavais uma cova para o amigo. Agora, pois, sois servidos. Olhai para mim e vede se minto em vossa presença. Voltai, pois não haja iniquidade. Tornai-vos, digo, que ainda a minha justiça aparecerá nisso. Há, porventura, iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Jó prossegue a sua fala. Porventura, não tem o homem guerra sobre a terra? E não são os seus dias como os dias do jornaleiro? Como o servo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pela sua paga, assim me deram por herança meses de vaidade, noites de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo: quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó. A minha pele está gretada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e acabam-se sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos do que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, porém não serei mais. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa, nem o seu lugar, jamais o conhecerá. Por isso, não reprimirei a minha boca. Falarei na angústia do meu espírito. Queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu porventura o mar ou a baleia para que me ponhas uma guarda? Dizendo eu, consolar-me a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras? Pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação, antes a morte do que a vida. A minha vida abomino, pois não viveria para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. Que é o homem para que tanto o estimes e ponhas nele o teu coração? E cada manhã o visites, e cada momento o proves? Até quando me não deixarás, nem me largarás, até que engula a minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado?
E por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Porque agora me deitarei no pó, de madrugada me buscarás e não existirei mais. Bildade fala a Jó. Então respondendo Bildade, o suíta, disse: Até quando falará tais coisas? E as palavras da tua boca serão como um vento impetuoso. Porventura, perverteria Deus o direito? E porventura o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu, de madrugada, buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas. Prepara-te para a inquisição de seus pais, porque nós somos de ontem o nada, de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura, não te ensinaram eles, não te falaram, e do seu coração não tiraram palavras? Porventura cresce o junco sem lodo, ou cresce a taboa sem água? Estando ainda na sua verdura e ainda não cortada, todavia, antes de qualquer outra erva se seca. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá, cuja esperança fica frustrada, e sua confiança será como a teia de aranha. Encostar-se-á à sua casa, mas não se terá firme. Apegar-se-á a ela, mas não ficará em pé. Está viçoso antes que venha o sol, e os seus brotos saem sobre o seu jardim. As suas raízes se entrelaçam junto à fonte, e enlaçando-se até no pedregal. Mas, arrancado do seu lugar, ninguém saberá que esteve ali. Certamente, esta é a alegria do seu caminho, e outros brotarão do pó em seu lugar. Eis que Deus não rejeitará o reto, nem apoiará aos malfeitores, até que de riso te encha a boca e os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Jó fala sobre a justiça de Deus. Então Jó respondeu e disse: Na verdade, sei que assim é, porque como me justificaria o homem para com Deus? Como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas poderá responder. Ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Ele é o que remove os montes, sem que o saibam,
e o que os transforma no seu furor, o que remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. E fala ao sol, e este não sai, ele apaga as estrelas. O que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. O que fez a Ursa, o Órion, o Sete Estrelo e as recâmaras do sul. O que faz coisas grandes que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar. Ele passa diante de mim e não o vejo. Torna a passar e não o sinto. Se ele pegar alguma coisa, quem lhe a fará restituir? Quem lhe dirá: o que fazes? Deus não revogará a sua ira debaixo dele, se encurvam os auxiliadores soberbos. Quanto menos lhe responderia eu, ou escolheria diante dele as minhas palavras. A quem ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz, porque me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas, sem causa. Nem me permite respirar, antes me farta de amarguras. Quanto às forças, eis que ele é o forte. Quanto ao juízo, quem o obrigará a comparecer? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for reto, então ela me declarará perverso. Se for reto, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. A coisa é esta. Por isso eu digo que ele consome o reto e ao ímpio. Quando o açoite mata, de repente, então ele zomba da prova dos inocentes. A terra está entregue nas suas mãos. A terra está entregue nas mãos do ímpio, e ele cobre o rosto dos juízes. Se não é ele, quem é então? E os meus dias são mais velozes do que um correio. Fugiram e não viram o bem. Passam como navios veleiros, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu rosto e tomarei alento, sofrerei todas as minhas dores, porque bem sei que não me terá por inocente. E sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, me lançaria no lodo, e as minhas próprias vestes teriam nojo de mim, porque ele não é homem, como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei, e não temerei, porque não sou assim em mim mesmo.
Bom, irmãos, essa foi a leitura de hoje. Amanhã nós vamos ler Jó, do 10 ao 13. Peço desculpa pelos erros, que é um pouquinho difícil, é uma leitura um pouco mais, com palavras um pouquinho mais difíceis, mas a gente devagarzinho a gente vai conseguindo, tá? Então vamos orar para findar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento na tua presença, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, Pai eterno, para que ouvíssemos a tua palavra, Senhor. Pai, cuida de cada um que está na sua casa nesse momento, ouvindo, Pai eterno, a sua palavra. Cuida, Pai, de todas as famílias, cuida da minha família também, Pai, e que teu Espírito Santo seja presente no lar de cada um de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Até amanhã.